E aí, a minha pergunta é, qual é a sua parte nisso? Né? Então, assim, existem movimentos, mas existe um movimento muito potente, que é o movimento seu, né? De que sentindo chamado de alguma forma. Então, queria deixar aberto, assim, na verdade, né? Terminar minha fala deixando aberto essa pergunta, né? Qual a sua parte nisso? O que vocês acham? Né? Não tem gabarito fechado, mas diante de tudo que foi exposto, e aí? Vou até fechar meu microfone. Gabi, antes de responder a pergunta, eu acho que uma coisa que eu queria falar, complementando o que você falou, né? Porque assim, eu fico um pouco me coçando, que a pessoa é da área ambiental também, né? Aí fica um pouco se coçando aqui. Mas de que eu acho que a gente tem a ilusão com o meio ambiente, pensando em todas as coisas do meio ambiente, assim como com a pandemia, de que é uma coisa que está atingindo a todos de maneira igual, né? Que é isso, que o meio ambiente tá. Ele não tem olhos, né? Pra distinguir quem ele atinge, teoricamente. Mas a gente tem ação sobre isso, né? De onde cada um está, né? Eu lembro de tantas situações, quando você foi falando, eu fui pensando em outras aqui, né? Eu lembro muito, pra mim é muito significativo também o Morro do Bumba, que teve um deslizamento, né? Por quê? Porque eram casas construídas em cima de um antigo lixão. Então tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Era um lixo que a gente, era um resíduo que a gente não tratou, que a gente colocou no lugar e tempos depois a gente deu autorização para pessoas morarem ali. Mas que pessoas que receberam autorização para morarem ali, né? Então, enfim, outra questão também com o meio ambiente que a gente pensa bastante são os refugiados, né? Já existem refugiados no mundo por causa do meio ambiente, por causa de questões ambientais. Nível dos mares subindo, então pessoas estão sendo atingidas. Quem são essas pessoas? Que estão tendo que sair das suas casas, dos seus países. Tem país deixando de existir. Quem são essas pessoas? Que países são esses? Ainda na questão do lixo, a questão do lixo tem muito a ver com isso. A Gabi trouxe o gramacho, né? Mas tem muita coisa. Inclusive, eu estou fazendo um artigo sobre plástico, sobre o problema do plástico no oceano. E aí, a diferença de país que produz plástico para país que consome plástico para país que tem plástico lá é incrível. Por quê? Porque os países que mais consomem plástico exportam o plástico depois, o lixo de plástico, para outro lugar. E que lugares são esses? África e Ásia. Então, a gente tem que pensar que apesar do meio ambiente não ter olho, não ter ouvido, ser justo, né? É, é uma ser uma expressão maravilhosa de Deus. A gente consegue influenciar muita coisa. Nem tudo tá nas mãos do ambiente. Tá muito nas nossas mãos também, né? Então, enfim, acho que tem muita coisa que a gente pode pensar, assim, acho que se a gente for pensar em várias coisas assim que a gente viu, isso que eu falei do Morro do Bumba é uma coisa que todo mundo conhece, né? Então, todo mundo aí assistindo notícias quando isso aconteceu. O caso também do lixão de Gramacho também é super conhecido, né? A gente sabe dessa realidade. E aí fazer aquele teste do pescoço, né? De uma maneira diferente. Olha quem está sendo atingido. Quem está sendo atingido por catástrofes, por eventos ambientais. E qual é a cor dessas pessoas, né? Eu acho que o primeiro passo de que a gente pode fazer é se tornar cada vez mais consciente, né? Cada vez mais ter o olhar atento para esse tipo de coisa e uma mente crítica para aquilo que a gente está ouvindo e para aquilo que a gente está vendo por aí. Sim, só em resposta, assim, em breve ao seu comentário, eu entendo que existem etapas, né? A primeira etapa é o acesso a esse tipo de, enfim, a essa notícia. Eu não tenho direito de generalizar, dizer que isso é super conhecido por todos, porque eu sei que não é. Então, essa é a primeira etapa, né? A gente precisa transmitir esse conhecimento. A segunda etapa é o que você vai fazer com o que você acabou de saber, né? Porque a primeira etapa não faz muita coisa não, assim, né? Porque
Entre a primeira etapa e uma segunda etapa, que é um pouco mais ativa, existe um abismo gigantesco, que é a zona de conforto, que é o privilégio. Esse lugar é um lugar muito gostoso, muito difícil de abrir mão. Então, assim, o meu desafio é claro, assim, que eu não consegui trazer todos os exemplos. Quando eu estava montando a apresentação, eu fiquei super triste, assim. Falei, cara, eu tenho muita dificuldade de escolha, gente. Pensei, poxa, eu vou ter que escolher coisas, mas tem tanta coisa pertinente que pode ser usada como exemplo, enfim. Mas aí, o objetivo também não é, né, ficar transbordando de exemplos, mas a partir do que foi compartilhado, trazer, né, para si, enxergar, de fato, fazer o teste do pescoço e enxergar como nosso bairro, né? Então, estou vendo que o Eric está aqui entre nós. Eric é se você quiser falar, Eric, fique muito à vontade, viu? Eric também é um lutador aqui da Cruzada, né? Que existem os moradores, existem os lutadores. Ele é um lutador, apoiador aqui da Cruzada São Sebastião, e a Cruzada em si é um grande exemplo, né, de racismo ambiental, uma vez que ela foi ocupada após um crime, né, que foi, de fato, esse movimento de desfavelização e gentrificação da região da Lagoa. Então, existem diversos exemplos, né, mas, assim, para além de pensar nos exemplos, de fato, isso também faz parte das etapas, é pensar nas soluções, gente, porque é muito significativo, muito significativo. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que foi um reverendo que cunhou o tempo, gente, socorro. Foi a unidade a união cristã que deu suporte à pesquisa, né, que comprovava que a premissa do racismo ambiental era verdadeira, né? Então, de fato, nós, como igreja, temos uma parte muito grande nesse latifúndio, né? Em relação ao saneamento básico, hoje foi a entrega, né, das cestas básicas. Eu cheguei a passar mal, porque lá também não tem. E você falando, né, a zona de conforto e tudo mais, o sonho dos líderes não foi entregar a cesta básica. Os sonhos do líder, que acho que nasceu no coração de Deus, foi montar uma escola dentro da comunidade. Porque a cesta básica, como a gente sempre fala, dura uma semana, 15 dias, dependendo da demanda, da quantidade de família, de pessoas dentro da família. E assim, essa escola já começou. A gente começou entregando seis cestas, né? Foram aumentando. Hoje nós conseguimos 150, entregamos 90, 10 famílias de fora e mais 50 vai ser entregue até em outra comunidade já. E à tardezinha, isso foi de manhã, e à tardezinha fomos para a escola. Para essa escola que é na Associação dos Moradores da Comunidade. E realmente, Gabi, as pessoas não se importam, entendeu? Essas cestas básicas foi para ficar pertinho, olho no olho, porque fome, né? Então, quem não quer uma cesta básica quando se está com fome? Mas o nosso objetivo não é só entregar a cesta básica, porque tem lugares que é terra e tapete. É de se arrepiar. Saneamento básico também não tem, porque tem um rio. Quando chove, molha tudo. E muitas das vezes, tem uma casa, a casa da Patrícia, que tá, se vocês entrarem no Instagram, está colocando no telhado. Ela está com problema, porque entrou água na casa dela, não tem. E é como você falou, até o pouco que se tem ainda se destrói por falta de gato e tudo mais. Então, e muitos chegam perto de nós e falam assim, para que isso? Não é só para entregar a cesta básica? Tá bom. Tá bom por quê? Porque tem uma casa quentinha, uma casa confortável, uma casa que não chove e um piso, que lá não tem nada.
Não tem, assim, o mínimo do mínimo. E tem lugares que, não, assim, canos improvisados, que hoje tinha uma casa que estava cheia d'água, nem porque estava chovendo, porque hoje estava um lindo dia de sol, mas era cano arrebentado, que é mal feito. Agora, tem lugares que tem famílias que a gente está tendo acesso ao pai da família, né? E a gente, com esse acesso que começou com uma cesta básica, está nos ouvindo. Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Aí já vem e fala, eu comprei o piso, comprei isso. Porque aí, nisso, a gente não pode chegar na casa das pessoas e ficar sugerindo o que elas poderiam fazer ou não. E leis também, a gente não conhece as leis. Uma das coisas básicas, a Light não pode cortar a luz, porque é serviço essencial. Eu conheci uma advogada, ela comprou 2 apartamentos ali no Norte Shopping, quem mora por aqui conhece, só com casos contra a Light. Só que agora, quem é menos favorecido passa fome e paga a conta. Porque ninguém pode ficar sem luz. E eles não sabem da lei, principalmente se tiver uma pessoa idosa, uma pessoa que usa nebulizador, criança, principalmente. Então, assim, e muitos, por causa da zona de conforto, não tem amor mesmo ao próximo. Fica mesmo na zona de conforto, gostoso. Acham que merecem, estão ali, justificam, né, a situação. O lixão de Caxias, tem alguns componentes do nosso grupo, que é muito grande, já fizeram parte de ONGs do lixão, dessa parte de Caxias. E como você estava falando, a comunidade que a gente entrega a cesta também não é diferente, não. Você relatou uma coisa próxima que eu também não conhecia, nunca imaginei entrar ali, mas é exatamente isso, em saneamento básico, sem fruta, sem carne. Tem uma casa que não tem fogão. A gente perguntou aos vizinhos, assim, tem 2 crianças pequenas, mas como que eles comem? Importa. Aí eles, acho que hoje não iam ter direito de conseguir a cesta, só que eu falei, não adianta nem dessa pessoa, porque ela também não tem condições. Nem de fazer, nem mental, porque são outros problemas que a gente encontra. De dar aos vizinhos a cesta para poder suprir a necessidade dessa família do lado. Então, assim, é muita necessidade, muita. E através de falta de saneamento, são doenças, lugares apertados, como você falou, a Covid, contamina-se maior, morre mais, por isso, porque a quantidade de negros, de repente, né, morrem 5 vezes mais do que os brancos, por conta da condição social e pela condição de não ter como fazer quarentena. Muitos eu conheço que, eu fiz quarentena no quarto, a minha filha dormiu no quarto, eu dormi no quarto da minha filha, mas a gente não tem nem, só tem um cômodo muito mal para dormir 10. Eu falei, quarentena como? Os 10 com Covid, Deus tem misericórdia. E assim, a pergunta é feita. Que você falou, muito bom, muito boa a pergunta. O que vamos fazer daquilo que a gente aprendeu hoje? Não faça muito, mas o pouco que fizer, com certeza vai fazer diferença. E se você, como eu falei, né, atingir a barriga, né, a fome de alguém, ela vai olhar nos teus olhos e vai te dar a oportunidade de você falar como ela pode melhorar. Então, assim, e é muito bom, porque eu nunca imaginei, eu nunca fiz parte de entregas de cesta básica, de nada, assim, só ajudar, vou entregar tal, toma aqui o que eu tenho. Mas quando esse grupo, ninguém vai ser o mesmo. Eu falo que a gente fez uma grande família, a nossa, do grupo, e a família da própria comunidade, enfim. As experiências, assim, eu tenho que fazer uma palestra só de experiência, né? Não é o caso. Mas é muito importante. O saneamento básico, ela gera N coisas ruins e que, às vezes, não precisa de tanto para ser melhorado. Às vezes, só o conhecimento das leis força algum lugar, alguém te ajudar, ou enfim. Aí, no caso, eu não sei, né? Mas eu acredito
conforme a gente vai conhecendo, a gente vai vendo os direitos. Quando você conhece os direitos, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conheça os direitos e os direitos vão favorecer você melhorar de como você está hoje. E ou você ou o outro, né? Ou o teu irmão que está do lado passando por isso. Obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. Não, abriu a câmera, vai ter que falar, Érica. Vou até fechar o microfone aqui. Eu tô aprendendo aqui a como usar o programa. Nunca usei esse programa, se sem querer eu sumir, me perdoem que eu tô aprendendo. Eu estou muito feliz também, assim como você, pelo fato desse termo racismo ambiental ter sido cunhado por um cristão. Eu fiquei muito feliz, muito contente, eu não sabia. E uma coisa muito enriquecedora, assim, eu fico muito feliz de poder participar aqui dessa palestra que você está dando, dessa aula, dessa troca, na verdade, porque eu acordo todo dia e muitas vezes eu me faço a pergunta, né? Vem aquela falsa pergunta, né? Porque eu trabalho em prol da promoção da Cruzada São Sebastião, do seu povo. E aí vem aquela pergunta, mas você não está fazendo a obra de Deus, né? A obra de Deus é a obra que você faz dentro da igreja. Você não está evangelizando. Você tem certeza que você está fazendo a obra de Deus? Às vezes vem essas coisas na minha cabeça. Porque eu me converti em 1994 e eu fui para uma igreja de classe média, que é a Igreja de Nova Vida. Mas eu morava em uma comunidade popular, que é a Cruzada São Sebastião. E eu convivia dentro da Cruzada São Sebastião, a minha educação, o meu nível, vamos dizer assim, de educação foi muito alto. Né? Eu consegui bolsa na PUC, inclusive, de 100%. Estudei dentre as famílias daqui da Cruzada, né? Porque a Cruzada ela não é igual, ela é uma diversidade, né? Nós somos classe trabalhadora, mas não somos iguais. Então, assim, a minha família é uma família, vamos dizer assim, mais remediada, com mais condições do que outras aqui dentro. Então, eu e minha irmã, a gente sempre teve acesso a livros, ao conhecimento. Nunca nos faltou nada. E isso nos ajudou até a ter essa escolaridade, entrarmos na faculdade, etc. e tal. E quando eu entrei para a igreja, muita gente se converteu aqui na Cruzada, amigos, mas eles não tinham a mesma segurança socioeconômica que nós, do que eu. Vou falar de mim especificamente. Então, muitos amigos meus precisavam, para além da palavra, o socorro financeiro. E eu os ajudava. E na igreja eu ficava em conflito, porque como era uma igreja majoritariamente de classe média, e eu ganhava pouco, eu falei, meu Deus, eu vou parar de dar o dízimo, porque os meus amigos, os meus irmãos que moravam junto comigo, não tinham o dinheiro da passagem para ir para a igreja. E eu só sobrava o dinheiro do dízimo. E aí eu fiquei pensando com Deus, eu falei, Deus, o que eu faço? Eu dou o dízimo ou ajudo os meus irmãos que moram aqui do meu lado? E eu fiquei naquele conflito, mas continuei dando dízimo, porque era me dito que se eu tirasse o dízimo da igreja, do templo, eu estaria roubando a Deus. E nisso, com o passar do tempo, eu lembro uma vez na igreja que a pastora estava orando, foi um período assim que houve alguma comoção social, e ela orava para que Deus repreendesse os demônios da violência na cidade. E aí eu fiquei pensando, mas a violência é fruto de uma desigualdade, não é o diabo necessariamente que produz essa violência. Eu passei a pensar naquilo e eu passei a perceber que muitas vezes a igreja, a minha igreja, não, eu estava vendo, que a gente tinha um pensamento muito mágico sobre a sociedade e não um pensamento prático e real, porque assim, a fé ela não é contrária ao conhecimento e nem ao pensamento crítico, né? Eu comecei a pensar, eu falei, Deus,
eu nunca consegui me identificar com a obra dentro da igreja. Assim, eu sempre, como eu li muito, como eu leio muito, gosto muito de ler, eu sempre me destaquei. E, e as igrejas me chamavam para ser líder, mas eu nunca me sentia à vontade no ministério dentro da igreja, porque eu queria fazer algo fora, mas algo fora que eu digo não era evangelizar, era trabalhar politicamente, mas tinha essa dicotomia, né? Assim, existe o espiritual e existe o político, e a igreja não lida com política, a igreja lida com o espiritual. E o que que acontece? Passaram-se várias coisas, enfim, eu saí da instituição, mas o incrível é que Deus não saiu de mim, né? Então, assim, eu percebi que Deus era real justamente aí. Não que você precise sair da instituição, mas eu saindo da instituição, eu percebi que a obra de Deus era para além dali do templo e daquele serviço levítico, que está ali naquele contexto eclesiástico. E eu percebi que abraçar as pessoas, ouvi-las, estender a mão a elas, usar do seu conhecimento intelectual, do seu conhecimento científico, para promover o ser humano, para promover o espaço onde você mora, é obra de Deus também. Só que eu não tinha essa segurança, mesmo saindo da igreja, eu ainda tinha essa visão assim de que, cara, isso não. Porque eu fui ensinado assim, né? Isso não é obra de Deus, isso é fazer política. Até que eu conheci Dom Helder Câmara, que foi o fundador, um bispo católico, né? Auxiliar arcebispo, aqui fundador da Cruzada. E quando eu conheci a história dele, assim, porque eu só sabia que ele tinha tirado os meus avós da favela e trazido para cá. Tirou da miséria, né, que a favela da Praia do Pinto era extremamente precária, e trouxe para cá. Dom Helder tinha uma visão diferenciada de boa parte da Igreja Católica daquela época. Ele achava que ele, mesmo não sendo progressista, vamos dizer assim, mas Dom Helder estava num processo de mudança de visão em relação à questão da habitação, do uso da cidade para as populações de baixa renda, porque ele acreditava que os pobres deveriam sair daquele espaço precarizado, né, pelo sistema, por tudo isso que você falou, mas não ser jogados para longe, né, do seu lugar de origem. Então ele acreditava que essa remoção ela deveria ser uma remoção humanizada, né? Não deveria tirar, porque os pobres, no caso ali da Praia do Pinto, construíram o Leblon, Ipanema e todas essas coisas maravilhosas que aqui existem. Dom Helder acreditava que era direito deles participar disso que eles construíram. Eles não podiam ser alienados disso. Então, assim, ele fundou a Cruzada São Sebastião, que era uma entidade que fez não só o bairro São Sebastião, que hoje é chamado Cruzada São Sebastião, mas também fez o Banco da Providência, o Mercado São Sebastião, uma série de outras coisas. A Cruzada, aqui onde a gente mora, Gabi, era um projeto piloto, porque a ideia dele era de urbanizar as favelas, de humanizar, de transformar esses espaços. E ele dizia que era obra de Deus. E quando eu li, né, na biografia dele, o primeiro livro que eu li sobre ele, que aquilo era obra de Deus, muitos se voltaram contra ele, né, e diziam que ele estava fazendo política. Você está fazendo política? Ele falou, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Porque Deus falou para você amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Como você pode ver um ser humano em uma condição subhumana, né, que a ONU nem diz que é humana, é subhumana, e não fazer nada a respeito? E aí, quando ele falou isso, eu logo me identifiquei, né? E aí aquela acusação que vinha na minha cabeça, você não está fazendo a obra de Deus, isso daí não é obra de Deus, isso é política.
Humanismo, isso daí é da carne, isso não é espiritual, que não sei o que bababá. Foi começando a cair por terra. E na medida que eu fui trabalhando aqui na Cruzada e usando o conhecimento que eu tinha da, dos livros, da academia, de toda a vivência, na fé também, porque a igreja me ensinou muitos valores maravilhosos, Deus ficou muito mais real na minha vida. Sabe, ele é cada vez mais real. E aquela palavra de Mateus 25 nunca foi tão forte, tão assim, atávica, né? Tão visceral, quando ele fala aqui no julgamento final, né? Eu tive fome, eu tive sede, eu estava preso, né? Eu era forasteiro. São questões que aparentemente são políticas, né? Tem os refugiados, né? Tem todo esse racismo que faz as pessoas sofrerem. E uma coisa interessante, que é importante, que eu precisei quebrar, porque você pergunta, depois de tudo isso que foi dito, o que que você tem a ver com isso, né? Qual é a minha posição a partir de tudo isso que você falou? Eu acho que é importante quebrar uma forma de interpretar a Bíblia. Eu tive que aprender a ler a Bíblia de novo, porque a questão é como a gente a lê. Era como eu a lia. Então, por exemplo, sempre que eu pensava lá, quando eu estava há uns 10 anos atrás, em política, que eu queria mudar alguma coisa, vinha aquela passagem de Romanos 12, Romanos 13. Obedecei às vossas autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, toda autoridade que existe foi ordenada por Deus. Então, você não deve lutar contra a autoridade, porque é você lutar contra Deus. Ou seja, eu não posso questionar os governos, porque os governos são autoridades de Deus, seja se eles fazem o bem, seja se eles fazem o mal. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou evangelizar, eu vou falar do céu, porque é assim que é. Inclusive, as pessoas usam a Bíblia para justificar. Não, ele diz que antes de Jesus voltar ia piorar. Então vai piorar mesmo. É tipo assim, deixa piorar, porque aí ele volta mais rápido. Só que, ao mesmo tempo que vai piorar, nós, como seres humanos, vamos melhorar cada vez mais. Isso é que eles esquecem. Porque Jesus fala, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, aqueles que de fato são de Deus, é o contrário, esse amor aumenta, essa sensibilidade aumenta. E na época de Paulo era império, ele não conheceu a democracia, né? Então, naquele momento, o povo ali, o povo cristão, para quem a princípio ele estava escrevendo, não passou pelos processos que a humanidade passou pós Paulo, pós aquela geração, né? Não passou pela Revolução Científica, pelo Iluminismo, Revolução Francesa, blá blá blá, essa série de coisas que a humanidade ao longo do tempo, desde Paulo até aqui, passou para que hoje a gente pudesse ter participação, porque naquela época era império, então assim, você tinha que obedecer. Você não era uma persona, você não tinha um papel político, você não era cidadão, não existia esse conceito de cidadania como hoje. Então, eu acredito que se Paulo vivesse hoje, ele não falaria desse jeito, para obedecer cegamente, né? Então, assim, é necessário, eu percebi que eu tinha que fazer uma releitura, uma nova maneira de ler a Bíblia e contextualizá-la para os meus dias, né, para os nossos dias, para que eu pudesse atuar ativamente e entender que isso que você está trazendo não é uma forma de desviar da fé ou de esquecer os valores espirituais, porque os valores espirituais eles precisam ser vividos na terra. Então, assim, o céu só existe se ele existe dentro de você, né? Então não tem como, porque nós somos um espelho do que a gente deseja, do que a gente aspira, do que a gente almeja. Então, se a gente almeja o reino de Deus, esse reino ele é vivido agora.
E não tem como eu viver nesse reino e estar passivo diante do sofrimento, e estar passivo diante daquele que sofre as consequências desse racismo estrutural no Brasil, dessa falta de voz, né? Dessa falta, ela não é nem a pessoa, não é nem visibilizada, né? Então, quando você toca no tema, e aqui na Cruzada é uma luta muito grande, porque além de você lutar contra o sistema, você precisa lutar contra a domesticação do nosso povo. Porque a Djamila Ribeiro, ela cita uma pessoa, agora que eu esqueci, que ela fala: ninguém nasce tendo consciência da opressão que sofre. Então, assim, o projeto político-pedagógico da escola não nos traz essa visão crítica do conhecimento que nós recebemos, né? Então, agora que está sendo trazido isso, né, nos anos 2000, né, com o movimento negro ganhando uma projeção muito maior a partir do governo Lula, né, já teve uma luta muito antes disso, mas no governo do PT realmente, pelo menos assim, que eu senti na minha vida, porque eu me politizei, passei a gostar de política, assim, a partir do governo Lula. A partir do Fernando Henrique um pouquinho, mas o Lula, assim, ele colocou o povo ali na cadeira, independente das falhas que ele tenha, etc., das críticas que nós temos ao governo dele, o Lula colocou alguém fora do sangue azul no poder. Porque até então a gente não acreditava em nós mesmos, né? Que nós poderíamos protagonizar alguma coisa. E a Cruzada São Sebastião, o povo da Cruzada em geral, generalizando, óbvio que tem exceções. Como eu falei, nós somos diferentes, somos classe trabalhadora, sim, mas nós não somos iguais aqui dentro, a níveis diferentes de entendimento de mundo, de conhecimento de mundo. Mas a Cruzada precisa acreditar, e essa é a minha luta aqui dentro, de que ela pode protagonizar, ajudar a mudar, ajudar a, no mínimo, visibilizar esse racismo ambiental, né? É preciso que a gente tome consciência. Então, assim, o que que eu posso fazer a partir desse conhecimento? Eu lamento, assim, de não ter entrado desde o início, mas eu sei que eu teria outras oportunidades. O que eu posso fazer é espalhar essa semente, é espalhar o conhecimento. Porque o que eu falo para a Associação de Moradores aqui da Cruzada, o que eu falo para o Basquete Cruzada, o que eu falo para os síndicos, é que a Cruzada precisa de comida, ela precisa de cesta básica, ela precisa de projetos de esporte, mas ela precisa também de conhecimento. Porque o conhecimento é tão importante, o cérebro, né? Alimentar o cérebro é tão importante quanto alimentar o estômago. São as duas coisas. A Cruzada precisa conhecer a sua história, precisa conhecer a sua ancestralidade, precisa para se valorizar, para ver o quanto ela é importante, o quanto que ela é privilegiada dentro desse histórico que você já mostrou, de racismo ambiental. Eu acredito que das comunidades populares no Brasil, a Cruzada é a mais bem localizada na história, acredito eu, né? Porque todos os aparelhos públicos, né, a Cruzada desfruta, pode desfrutar, né? Mas muitas vezes ela não desfruta porque esse racismo ambiental está dentro da cabeça dela. Porque o restante do Leblon e Ipanema, Lagoa, essa galera colocou que a Cruzada não é Leblon. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu cheguei de um curso que eu estava fazendo de marketing no Senac, passei pela Associação de Moradores e eles me deram Eric, entra aqui e tal, e me deram uma carta de convocação dos moradores da Cruzada Leblon e Ipanema para se juntarem, para debaterem sobre a questão da revitalização do complexo do Jardim de Alá, que é um complexo de praças que existe em frente à Cruzada. Quando eu peguei esse comunicado,
automaticamente eu achei aquele estranho. Como assim? Aos moradores do Leblon, Cruzada São Sebastião e Ipanema, convocamos você. Ué, como assim? Eu não sou Leblon? Por que não falar, então, aos moradores da Selva de Pedra, aos moradores do Jardim Jalá, perdão, Selva de Pedra, Jardim Pernambuco, todos esses pequenos feudos dentro do Leblon, então tem que mencionar todo mundo. Por que mencionou só a Cruzada? Porque esse racismo, né, ambiental, porque se divide, né, o espaço, aí não é nem na questão apenas da falta, da escassez, mas é também de dizer, vocês não fazem parte de nós. E nós aceitarmos isso. Porque a primeira coisa que eu fiz foi, você não está vendo a associação de moradores? Eu perguntei para eles, vocês não estão vendo nada de estranho? Não. Aí eu levei para casa, mostrei para algumas pessoas e ninguém viu por quê. Naturalizou-se na nossa mente de que, de fato, nós não somos. Então, assim, até dentro da língua portuguesa, até da forma como nós utilizamos e nomeamos as coisas, eu gosto muito da sociolinguística, porque é a parte da linguística que trata de como a gente pode usar a língua para utilizar desse poder de nomear para colocar as pessoas nos lugares onde a gente quer. A gente subalterniza as pessoas nomeando as coisas. Eu falei, tá errado. Nós precisamos falar para eles que nós somos parte do Leblon. Não existe essa dicotomia, não existe a Leblon e Cruzada. Nós estamos dentro do Leblon. Nós fazemos parte do bairro, queiram eles ou não, né? Então, assim, e isso é importante. Então, o meu papel, né, o que eu posso fazer é visibilizar esse racismo ambiental, né? Esse racismo que a gente acabou engolindo, muitos de nós engolem porque a gente nasce num país já racista, né? Então, tudo que nos foi dado já foi dado a partir de um privilégio da branquitude, né? E a gente precisa iluminar os olhos do nosso próximo, porque é uma forma de libertá-los. A irmã aqui, que eu não sei o nome, me perdoe, ela pegou as palavras de Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que mensagem, que palavra maravilhosa. Gente, isso daí, a verdade não é só a verdade em relação a Cristo, mas é a verdade em relação a nós, né? Porque Jesus, eu acredito que ele não veio fundar uma religião, né? Ele veio fundar uma espiritualidade. E é tão libertador quando você conhece a verdade, essa verdade que você traz, né? E quando você passa isso, gente, é realmente maravilhoso. Eu vou parar de falar porque eu falo demais. Mas Eric, para não te cortar e aproveitar que você está falando, pode falar. O gancho é justamente isso. Quando a gente, falando da comunidade, lá tem 100 pessoas, o projeto sobre Jesus, e é interdenominacional. Agora está assim, o povo, as pessoas estão gostando do projeto, estão entrando, e a gente tem uma liberdade de falar e ouvir. E quando a gente ouve, essa mentalidade toda que você falou, vai ampliando e melhorando, e a forma de lermos a palavra de Deus, a gente começa a ver de forma diferente, examinar de forma diferente. E só para resumir, para eu não falar mais, é justamente isso, abrir os olhos. Porque a diferença de mim, de você e do outro, muitas das vezes, são degraus. E nós temos que pegar o nosso braço, a nossa mão e puxar. Porque muitas reações deles são diferentes de nós, e a gente fica assim, mas por que eles estão pensando assim, reagindo assim? Porque eles estão com uma visão diferente. Quando você está no primeiro andar, você tem uma visão. No segundo, você tem outra, no terceiro, e assim sucessivamente. Então, o nosso papel de melhoria é puxar o nosso irmão do degrau de baixo para o nosso degrau. É porque a gente só olha para o degrau de cima. A nossa zona de conforto, a gente quer nos melhorar, não melhorar o outro. E para melhorar o outro,
precisa de esforço. O que é esforço? Puxar. Esse puxar exige força. Muita força, muitas das vezes, que vem comida, conhecimento e tudo mais. Então, nosso papel para melhorar isso tudo é trazer o outro a conhecer essa verdade, a subir o nosso degrau, para poder melhorar. Ele só vai melhorar quando a gente puxar ele para ter a mesma visão que a gente tem. Eu queria fazer um comentário muito breve em relação à fala da Rosane e do Eric, que foi muito interessante, que foram experiências de pessoas, né, que puderam aplicar, enfim, as suas possibilidades, né, nos seus espaços, nas suas comunidades, né, ou na comunidade onde atuam. E é muito interessante porque tem a ver com a fala, né, que retratou o conflito ali do Eric no início, para onde é que eu dou dízimo, o que eu faço, não sei o quê, que Eric e Rosane são igrejas, vocês são igrejas, já, né? E a função social da igreja é, de fato, trazer essa transformação, aproximar, trazer o reino, né? Fazer, de fato, o reino se manifestar na vida do outro. E quando nós somos uma igreja instituição de pequenas igrejas que entendem a sua função social, é claro que o dízimo recolhido por essa igreja vai servir à sociedade, percebe? Então, de fato, assim, é um trabalho de dentro para fora. Eu não me iludo dizendo que isso é um trabalho institucionalizado, a instituição pensa assim, aí todo mundo que está dentro pensa assim. Não é, infelizmente. O trabalho institucionalizado é oposto a esse movimento, né, de igrejas de carne e osso, mas é isso, assim, o sonho é, de fato, estar numa reunião de cristãos que entenda que o dízimo precisa servir, precisa garantir justiça. E é isso. Então, glória a Deus pelos testemunhos de vocês. Muito obrigada, de verdade, pela participação, pela partilha. Isso não é uma fala de encerramento necessariamente, mas é que eu não comentei, mas quero fazer questão de comentar a participação de vocês, que é extremamente pertinente, assim, né, para a proposta desse debate. Eu sei também que a Cristina, ela trabalha em um projeto social, né? E adivinha a cor das pessoas que a Cristina atende, não é mesmo? Que já dei um rolezinho ali com ela no centro de Petrópolis e vi que essa galera toda em situação de rua é preta. Então, se você quiser partilhar um pouquinho, Cristina, fica à vontade, se não quiser também não tem problema nenhum, mas assim, só trazendo que, de fato, existem várias igrejas de carne e osso se manifestando aqui, e essa é uma resposta para a pergunta, né, no final enfim, no último slide, né, dessa apresentação, que diz qual que é a sua parte nisso. Então, eu fico feliz que cada um, de fato, consegue enxergar a sua parte nisso. E o meu convite é: não parem, é daí para cima, em nome de Jesus, até Nova Jerusalém. Essa é a proposta, em nome de Jesus. Se quiserem participar também com mais falas, fiquem à vontade. Vou deixar uma fala também, né, porque eu me senti de alguma forma incomodado com essa perspectiva do dízimo ser apontado nesse sentido, não porque ele não deva ir mesmo, mas é porque ele é pouco. O dízimo, então separo meus 10% aqui, garanto que a igreja realiza um trabalho social, sem deixar também de remunerar aqueles que servem a igreja, porque também uma igreja que não reconhece aqueles que trabalham em benefício dela, ela se propõe a se pastorear, né, de pessoas sem uma percepção profunda de quem está lidando com as lógicas de oração, de cuidado, de manutenção, de atenção, que também merecem seus salários porque trabalham por isso. É uma comunidade de fé, né, que se sustenta também pelo trabalho de servidores. E uma igreja que deixa alguém sem casa, sem pão de cada dia, ela deixou de fazer o básico do evangélico, mas é sempre pouco, entende? Então, um dízimo no sentido de fazer essas manutenções
É óbvio que ele precisa, mas ele é o mínimo, né? O primeiro passo. Então, o reino se apresenta na possibilidade de todas as nossas potências serem colocadas em favor dos nossos irmãos. Trabalhar em favor do benefício dos nossos irmãos. A aproximação de alguém que serve a Jesus Cristo é uma possibilidade de potência de quem se aproxima. Então, eu me senti tocado nesse quesito. E sobre o meio ambiente, ele escuta, assim, né? A lógica da biodiversidade. Ela tem um som. Então, quando a gente vê um ambiente que ele vai perdendo a sua potência de biodiversidade, ele cheira diferente, ele deixa de soar, a comunicação fica menor, então tem uma comunicação entre as raízes, entre o solo, entre a copa das árvores, existem raios que entram para favorecer outras plantas e as copas se abrem, às vezes se sacrificam para raios de luz entrarem dentro do meio ambiente. Então, é um lugar onde Deus, de fato, se apresenta como eu sou. Ele é. Ele não existe, né? É uma essência. Ali ele está se perpetuando e sempre na potencialidade de favorecer todo um conjunto, tanto de flora, de fauna e de uma existência riquíssima. E a gente tem tido uma diminuição. A gente conhece o nome dos pássaros, as abelhas que trabalhavam para que as árvores e algumas plantas pudessem existir, elas não estão mais lá e as plantas também não existem, os pássaros já não estão mais lá, então a gente está vendo uma diminuição. Então, estamos entrando num processo de desertificação e de uma produção incessante de lixo. Então, nós vivemos no lixo, na produção de lixo. E quem não vive no lixo é porque está empurrando o seu lixo para suas periferias. E as periferias estão em lugares extremamente degradados. E eu também sonho com essa igreja comunitária. Eu olho para frente e não consigo ver uma igreja que não tenha colheitas. Uma igreja precisa achar espaços de plantação, de colheita, de distribuição de alimento, de produção de espaços de abrigo. Então, conto com a nossa igreja carioca no sentido da gente realizar isso, né? Então, eu sei que a Dai está aqui, né? Está ouvindo, né? A gente tem uma parceria mais que estende na questão carioca. Então, uma das coisas que a gente sonhou muito é oferecer para a igreja cristã carioca um espaço de terra, né? Para que a igreja tenha. Então, a gente vai fazer documentalmente, né? Mas iremos oferecer em torno de 600 metros quadrados e a potencialidade de tudo que está plantado dentro de um espaço extremamente abundante, né? Porque a ideia do meio ambiente é abundância. A ideia do Cristo é abundância. Uma vida em abundância, é som em abundância, no sentido harmônico dele, não no sentido do trânsito, da bagunça. É lindo estar na natureza, estar numa floresta, estar perto de irmãos cantando, estar perto desses ambientes com cheiros, com a visão tão magnífica quando a gente está de frente de uma biodiversidade. É muito bonito. E a gente quer viver isso, parte do reino, entendendo que a gente não sabe qual é a volta do nosso Redentor. Se a gente vai ter pessoas que precisarão plantar tudo de novo, a gente olha para o Apocalipse e vê um terço da Terra sendo dizimada. A gente está passando por 0,0,2 da humanidade. É muito baixo. Lógico que é doído, é tenebroso. Agora, só imaginem uma epidemia que leve 3% da humanidade. 3% da humanidade. O Apocalipse aponta para uma lógica de um terço da raça humana ser dizimada.
Então é hora da gente pensar o que a gente está colocando para dentro dos nossos corpos, aonde que a gente está investindo nossos recursos, qual o nosso lugar dentro dos ambientes, se é um ambiente onde se perpetua um racismo ambiental, se as mulheres têm voz e têm uma potência dentro da comunidade, se elas estão sendo ouvidas e acompanhadas e levadas em conta e tem essa possibilidade de decidir como qualquer um de nós homens. Se a gente está nesse ambiente, se estamos, caminhemos em frente no amor de Jesus. E tenho uma alegria muito grande de estar com vocês como igreja, né? Ter sido, nesse período de 2 anos e meio, aceito, né? A partir de tanta malacabadagem, ter sido aceito como um pastor, ser chamado de pastor, né? E se a oração é o querer bem, eu oro por vocês a cada hora que eu respiro. Então, quero muito bem de vocês. Tamo junto, contem comigo. Do outro lado do oceano, aqui. Se for para Portugal, espero no aeroporto com uma plaquinha, tá? E pelo amor de Deus, me convidem aí para alguma situação aí. Não me deixem só. Tá bom? Obrigado, dona Gabriela Vicente. Arrasou, o irmão aí falou tudo bem, pô. Quem é o nosso Martin Luther King aí? Não conheço, não tive a satisfação. Dona Rosânia, a senhora é uma rainha entre nós. Satisfação total, não para não, viu? Ó, a gente está designado para eternidade, tá? Muito obrigado. Se eu falar mais, eu vou chorar. Eu não estou conseguindo encontrar as pessoas, estou com dificuldade demais. Obrigado. Obrigada, Felipe, pastor, por essa última colocação. Eu acho que dá pra gente encerrar, né? A gente falou de muita coisa. A Gabi trouxe na palestra dela e todas as pessoas que falaram trouxeram grandes contribuições. A gente pode ver. Uma coisa que eu não falei na minha fala anterior foi que quando a gente às vezes fica pensando no meio ambiente como uma coisa muito ecológica, né? Como muito água, planta, mas que meio ambiente é tudo que nos cerca, né? É cidade, é gente. Então, quando a gente olha assim para isso, tá tudo, né? O racismo ambiental tá em tudo e tá, enfim, a gente falou de desastre, a gente falou de refugiado, a gente falou de fome, que é um aspecto muito importante do racismo, né? A questão da fome e às vezes é uma fome, falta de nutrição, né? Que uma coisa é falta de comida, outra coisa é falta de nutrição, né? Felipe e a Dai poderiam falar muito sobre isso também, tem muito espaço, tem muita coisa, né? Tem a percepção do espaço, o fato de ser excluído, mesmo estando presente. É muita coisa que envolve racismo ambiental. E isso aqui é um pontapé. A gente sempre pretende que as nossas palestras sejam um pontapé, né? Para uma reflexão e que aí a gente possa pensar como sociedade, como igreja, em como dar vazão, né, para essas novas coisas que vão estar dentro da gente, as perguntas, como trazer soluções para isso, né, e que Deus possa estar direcionando a gente nesse sentido, né. Entre as coisas também que o Felipe falou, que eu acho muito legal, uma coisa muito legal também de meio ambiente, é estar próximo ao meio ambiente, né. O racismo ambiental também está nisso, as pessoas são excluídas de estar em meio a lugares ainda com natureza. Né? Isso é muito triste, as pessoas estão longe da praia, as pessoas estão longe da floresta muitas vezes, a gente vai excluindo ela desses espaços de contato, né? Enfim, é muita coisa que a gente podia falar aqui durante horas. Então, muito obrigada, Gabi, por trazer essa palestra pra gente, essas falas de pontapé. Muito obrigada a todo mundo que contribuiu. E lembrando que a gente tem aí outras palestras já gravadas de temas muito legais e relevantes. Assim a gente espera para nossa sociedade, né? E gente, me contactem para quem tiver temas de palestras para sugerir, pode falar, a gente está sempre aberto para estar dialogando e pegando a sugestão de vocês para trazer para cá. É uma boa sugestão maratonar essas palestras. Eu pretendo maratonar, por exemplo, os estudos do Felipe, as meditações do Felipe aí, que eu não tenho assistido, mas eu quero maratonar, que são muito boas. Uma boa sugestão. Carioca Flix, adorei, Jennifer. Tem muita coisa. Tem as coisas de criança para maratonar, tem muita coisa para maratonar. A gente produz muito. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Que Deus possa continuar trabalhando esses temas nos nossos corações, né? E que a gente possa
agir cada vez mais em prol disso, gente. É isso aí, ó, Luiz. Tem playlist no YouTube de coisa e tem no nosso Instagram também. Vários IGTV. Tudo que a gente faz é produzir IGTV nessa igreja. Beijo, até amanhã. Espero todos no culto de amanhã. 10h40. 10h40 amanhã. No perfil Tchau. do Instagram da igreja. Isso. Boa Quem noite. tá lá? É que eu esqueci que a gente não tá lá. Eu já tô tão acostumada de estar lá. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Prazer revê-los. Boa noite.